Galerinha, continuando nossa última aula da segunda-feira, Ciências, livro, né, de Ciências, páginas 115 e 116. Você sabia? Alguns anfíbios que produzem toxinas em sua... há alguns, né, anfíbios que produzem toxinas em sua pele. Essas substâncias, essas toxinas, elas são venenosas. E tem a função do que esse veneno? De proteger o animal. Então, todo animal que tem veneno, não é que ele é um animal mau, que vai te fazer... Não, que ele vai fazer mal para você, porque ele quer... O veneno é uma proteção do animal, uma forma dele se proteger. Ok? E também, da mesma forma que você tem medo do animal peçonhento, ele também tem medo de você. Há alguns anfíbios venenosos, tem uma coloração chamativa, então uma coloração forte, uma cor que chama atenção, que funciona como alerta aos predadores. Então, se você, olha lá, algumas etnias indígenas utilizam a toxina presente na pele desses anfíbios, nas pontas das flechas usadas para caçar. Então, você está vendo aqui o anfíbio chamativo. Olha a cor, olha como ele é lindo, olha cor que linda, né? Dessa, se você for ver, é uma perereca. Por que que é uma perereca, Pro? Como que você sabe? Lembra na aula passada que eu mostrei a diferença da rã, da perereca e do sapo? O sapo, ele é grandão, né? A rã, a perereca, ela tem essas bolinhas na ponta, assim, ó. Se você for ver os dedinhos dela, tem bolinhas gordinhas. A rã, ela tem aquelas membranas juntando os dedos. Lembra disso? Então, dá para você mais ou menos saber quem é quem. Então, pela bolinha aqui dos dedos, ó, a gente vê que é uma pererequinha. Bom, tá vendo? Então, que alguns índios usam o veneno desse animal para colocar na pontinha da flecha, porque eles têm um arco e flecha, então eles vão caçar com a flecha. Então, a partir do momento que pega um animal, o veneno também ajuda a matar com mais rapidez aquele animal que eles caçam para se alimentar. Répteis. Quem quiser passar o marca-texto nas informações que achar necessário, faça. Lembre que a Pro falou que o livro pertence a vocês. Os répteis são animais que podem viver em diferentes locais. Eles ocupam ambientes terrestres e aquáticos de água doce e também água salgada. Sua alimentação é bastante variável. Podem ser carnívoros, podem ser herbívoros ou podem ser onívoros. Os répteis têm a pele grossa, seca, com escama ou placas de queratina, que é uma substância produzida pela pele e que impede a passagem da água, não deixa a água passar. Assim, esses animais podem ocupar ambientes secos, pois perdem pouca água através da pele. Alguns répteis, como tartaruga, cágados e jabutis, têm uma carapaça de osso recoberta por queratina que serve para proteger o corpo. Se vocês olharem na página 116, ó, as serpentes, assim como os lagartos, têm a pele coberta por escama. Então, a serpente e os lagartos, ó, têm a pele cheia de escama. Olha que serpente linda essa. Os crocodilos e os jacarés têm o corpo coberto por placas, que também estão presentes nas patas e nas caudas das tartarugas e dos jabutis. Então, ó, são placas que eles têm. Muitos répteis são ovíparos e mesmo os que vivem na água colocam seus ovos na terra. Os ovos têm uma casca dura para proteger o filhote em desenvolvimento. Então, muitos animais, né, eles botam os ovos deles e o ovo, ele é muito duro, igual as tartarugas, né? Elas saem lá do mar para botar os seus ovos na areia e cobrir. Então, os ovos da tartaruga, eles são as cascas são duras para proteger os filhotinhos lá até eles se desenvolverem dentro do ovo. Página 117. Ó, a tartaruga marinha
desovando na areia da praia. Esse é o único motivo pela qual ela sai do mar. Então, a tartaruga marinha, ela fica o tempo inteiro no mar. Ela só sai do mar para levar os seus ovinhos lá no ninho, para fazer um ninho, né, na areia e deixar os seus ovos, ok? Olha lá, ninho de tartarugas marinhas com ovos. Então, mas eles ficam lá sozinhos? Ficam, porque ela deixa os ovos no buraquinho que ela cava, deixa tudo lá cobertinho, e quando as tartaruguinhas nascem, elas nascem e vão para a água. Muitas morrem, mas tem muitas que se salvam, certo? Ah, a mãe delas não fica lá, não sabe o dia que ela nasceu? Não, ela só foi lá, pôs os ovos e foi embora. Os répteis podem caminhar como os lagartos, rastejar como as serpentes e nadar como as tartarugas marinhas. São exemplos de répteis: cágados, jabutis, serpentes, lagartos, tartarugas, jacarés e crocodilos. Ô, Pro, que animal que é esse cágado? É uma tartaruguinha. Ah, aqui, ó, tá até mostrando na página 118. Eu vou chegar lá e já te falo para vocês. Então, vocês estão vendo, os jacarés têm o focinho mais curto e arredondado que os crocodilos. São animais carnívoros, vivem próximo aos rios, caminham e usam a cauda para nadar. Os crocodilos têm o focinho mais fino e alongado que os jacarés. São animais carnívoros, a maioria vive nos rios, mas alguns obtêm alimentos no mar, certo? Agora aqui as tartarugas. As tartarugas podem ser marinhas ou de água doce. Caso se sintam ameaçadas, algumas podem encolher a cabeça para dentro do casco para se proteger. Então, se você já viu alguma tartaruga que coloca a cabecinha para dentro do casco, é porque ela está querendo se proteger. Provavelmente ela está se sentindo ameaçada. As tartarugas marinhas, olha lá, as tartarugas marinhas têm as patas em forma de remo. Então, se você olhar aqui, ó, em remo. Tá vendo? É diferente das tartarugas terrestres. As tartarugas terrestres têm as patinhas, que esse aqui chamamos de jabuti. Ó, então, certo? E a tartaruga marinha, ela tem as nadadeirinhas, olha que gracinha. Então, enquanto as tartarugas de água doce têm patas com unhas e membrana entre os dedos que ajudam na natação. Então, as marinhas, como elas só, né, ficam muito na água, só ficam na água, olha lá, elas têm as nadadeiras. Agora, as tartarugas de água doce, Pro? Sim, água de rios e lagos. Essas que ficam em rios e lagos, elas têm patas com unhas e membranas entre os dedos. O que são membranas entre os dedos? São igual a professora falou da rã, né? Tem as membraninhas assim, ó. Então, por que tem patas e membranas? Porque as que moram em rios e lagos, elas saem também do rio e do lago. Muitas vezes, elas não ficam o tempo inteiro na água, elas também podem ficar fora da água. Então, elas têm que ter as patinhas e também igual a historinha da pequena sereia, né? Então, ela era uma sereia, ela saía da água e ganhava pernas. Se você lembrar um pouquinho dessa história. Os cágados fazem parte de suas atividades na água doce, parte no ambiente terrestre. Dobram a cabeça de lado para se proteger. As patas têm unhas, que ajudam a subir em troncos e a caminhar, e possuem membrana entre os dedos que ajudam na natação. Então, é a mesma coisa dessas tartarugas de água doce. Ai, que bonitinha. Os jabutis são terrestres, se protegem encolhendo a cabeça dentro do casco e têm as patas cilíndricas, semelhante às patas dos elefantes. Olha só, que gracinha, jabuti, ó, as patinhas aqui, lembram as patas do elefante. Páginas 119 e 120. As serpentes, como os jiboias, são animais carnívoros sem patas, que se locomovem rastejando. Os lagartos, como o teiu, são animais terrestres e onívoros.
Tá vendo? Você sabia? As lagartixas são répteis que têm a capacidade de soltar a cauda quando se sentem ameaçadas. Elas podem provocar a ruptura da cauda, que se desprendem e continuam a se movimentar por um tempo para distrair o predador enquanto fogem. Tratam-se de uma estratégia de defesa. Depois de um tempo, a cauda volta a crescer. Então, gente, a lagartixa, ela é uma gracinha, né? E esses dias tinha um filhote de lagartixa no meu banheiro e ficou, esse filhote até cresceu e depois não sei o que aconteceu. Ela faleceu. Não sei se a Miri foi brincar com ela, não sei. Mas eu tava lá vendo, toda vez eu via aquela lagartixinha bonitinha, bem pequenininha, e ela foi crescendo. A lagartixa, quando ela tá ameaçada, quando algum bichinho pega ela, ou é para brincar, ou para se alimentar da lagartixa, o que ela faz? Ela solta o rabo dela. E o rabo ele fica se mexendo. Então, o que acontece? O predador, ele acha que o rabo, ele quer, tá se mexendo ali, então ele quer pegar o rabo para se alimentar do rabo. E ele esquece, e o que acontece? A tartaruga, ela faz, a lagartixa, desculpa, ela faz isso para quê? Para dar tempo dela fugir. Então, enquanto o rabo tá lá solto, se mexendo, não se mexe por muito tempo, por pouco tempo. O predador vai ficar ali naquele rabo e ela consegue fugir. Ah, Pro, mas cresce o rabo da tartaruga? Sim, cresce igual o cabelo, vai crescer. De novo, vai crescer outro rabo, certo? Então, se você olhar aqui, ó, o gatinho tá brincando, que eu acho que foi o que aconteceu com a lagartixinha, que tava aqui tão bonitinha. O gatinho tava brincando com a lagartixa, ó. Ela soltou o rabinho dela aqui e o rabinho continuou mexendo, o gatinho continuou brincando com o rabinho, mas e ela conseguiu fugir, né? Depois vai crescendo outra cauda. Página 120. Tratamento de acidentes com serpentes peçonhentas. As serpentes são répteis carnívoros, portanto, se alimentam de outros animais, como roedores e sapos. Então, as serpentes, elas se alimentam de roedores e sapos. Algumas delas, quando mordem a presa, injetam uma toxina, que é um veneno. Entre outros efeitos, o que ela faz esse veneno? Paralisa a presa, facilitando a ingestão. Então, a serpente, o veneno da serpente, ela paralisa o animal. Então, faz com que ele fica paralisado. Então, faz com que a serpente consiga comer ele, sem ele ficar se debatendo. Os seres humanos não fazem parte da dieta das serpentes. Então, gente, a serpente não vai comer o ser humano, ok? Assim, as picadas são acidentais e ocorrem apenas quando esse animal se sente ameaçado. Então, se você for picado por uma serpente, não quer dizer que ela te atacou porque ela é muito malvada. Não, é porque ela ficou ameaçada, ela se sentiu ameaçada, ela se sentiu com medo de você. E é uma forma dela de se defender, né? Então, é igual você vê uma barata, você quer matar a barata, porque você tem medo da barata, mas a barata também tem medo de você, né? Então, quando o bicho se sente ameaçado, ele vai te picar. A picada de algumas serpentes pode causar problemas graves nos seres humanos, levando-os a necessitar de atendimento médico, que não só da serpente, né, do escorpião também, nós temos muitos casos. A seguir, veja alguns exemplos de serpentes que podem causar acidentes graves. Olha lá, jararaca. Se você for picado por uma jararaca, você vai precisar correr para o hospital, porque acontece um acidente grave, pode levar à morte, hein? A cascavel e a cobra coral. O único tratamento médico eficaz contra a picada dessas serpentes é a aplicação de um soro antiofídico, que é uma substância que combate o veneno desses animais. Então, nós vamos agora conhecer, acompanhar a seguir esses soros, como eles são produzidos. Olha lá, ó.
O veneno, ele é extraído da serpente. Olha o que eles estão fazendo. Ó, aqui é uma mão, né, de um veterinário e ele tá, ó, tirando o veneno da serpente. Nossa, professora, mas como que ele tira? É só ele encostar os dentinhos da serpente aqui, ó, e a serpente, como ela tá assustada e tá ameaçada, ela vai começar a soltar o veneninho dela pelas garras dela, certo? Aí, aplicou isso, ó, pequenas doses dos venenos são injetadas em um cavalo. Aqui é um exemplo. O corpo do cavalo produz compostos contra o veneno que ficam no sangue. Então, olha lá. O sangue do cavalo é retirado, tá vendo? Os compostos contra o veneno são separados do sangue. Então, olha lá, está sendo separado o veneno do sangue. Os compostos são purificados, formando soro. E em embalagens adequadas, o soro é distribuído para os hospitais. Nossa, Pro, então eles usam o cavalo para fazer esses compostos, esse soro? Sim. Estão vendo? Ah, mas vai prejudicar, vai matar o cavalo? Não. Tá? Cavalos são animais muito fortes. Página 122. As aves são animais que habitam praticamente todos os ambientes do planeta. Há aves que são terrestres e não voam, como a ema e o avestruz. São aves que não voam e são terrestres. Outras são excelentes voadoras, como os gaviões e os beija-flores. E ainda há aquelas que podem nadar, como os pinguins, patos e gansos. Professora, o pinguim então é uma ave! Sim, ok? Então, vocês estão vendo, ó, a ema é uma ave que não voa, tem as patas fortes e pode caminhar e correr. O falcão peregrino é veloz e pode fazer manobras precisas durante o voo. Os beija-flores são as únicas aves que podem voar para trás e ficar paradas no ar enquanto batem as asas. Isso facilita a sua alimentação. Olha só então, são os únicos animais que voam para trás e ficam batendo as asas sem sair do lugar, ok? Porque os outros batem as asas e voam. Ela não, o beija-flor ele bate as asinhas, ele fica no lugar. Os pinguins não voam, mas são excelentes nadadores e usam as asas para se impulsionar na água, mergulhando para capturar os peixes. Viu que gracinha? Quem já assistiu aquele filme lá, Os Pinguins do Papai? É a coisa mais fofa, dá vontade de ter todos aqueles pinguins em casa. A alimentação das aves é bastante variável. Há aves que se alimentam de sementes, frutos e néctares. Portanto, são herbívoras, como os beija-flores. Agora, há aves que se alimentam de plantas e animais. Deixa eu só baixar aqui para a professora passar aqui. Como os tucanos. E há aqueles que são carnívoros, como os gaviões. Esses animais têm bicos com tamanho e formas diferentes, compatíveis ao alimento que consomem. As aves têm o corpo coberto por penas. Essa estrutura ajuda na manutenção da temperatura do seu corpo e no voo. Então, as penas, elas protegem o animal contra o frio, contra o calor, ok? Todas as aves são ovíparas e põem ovos com casca dura, sempre com casca dura, para proteger o filhotinho que está ali dentro. Olha lá, ó, que protege o filhote que está se desenvolvendo e algumas cuidam dos filhotes após o nascimento. Olha a galinha. A galinha protege e ensina os pintinhos a buscar alimento depois que eles saem dos ovos. Você sabia? As aves produzem uma substância oleosa que impermeabiliza as penas.
espécies que nadam, como os gansos, patos e pinguins, produzem essa substância em grande quantidade, o que impede que as penas fiquem encharcadas de água e as aves afundem. Então, esses animais, para não afundar, eles têm as penas deles protegidas por essa substância oleosa, que não faz com que eles afundem, certo? Aquela experiência, né? De você misturar a água e o óleo, não se misturam. A substância é produzida próxima à cauda e a ave espalha nas penas com o bico. Então, quando ela faz assim, ó, tá, né? As aves estão espalhando essa substância no corpo dela, que é produzido próximo à cauda. Mamíferos. Os mamíferos habitam vários ambientes do planeta, como desertos, matas, rios, mares, montanhas e regiões polares. Lembra, mamíferos, nós somos mamíferos, né? Nós mamamos. Podem se locomover caminhando ou correndo, como as onças e os veados. Podem se locomover saltando, como as lebres e os cangurus. Podem nadar, como os golfinhos e a baleia. Pronto, então o golfinho e a baleia são mamíferos? Sim, eles mamam. E voando, como os morcegos. Os morcegos são mamíferos também, são ratinhos com asas, né? Parece. Os veados são animais terrestres que correm para fugir de predadores. As lebres se locomovem saltando e podem alcançar altas velocidades. Os golfinhos, que fofinhos, são animais marinhos com nadadeiras que ajudam na locomoção. Os morcegos são os únicos mamíferos que voam. Então, só tem o morcego que é mamífero que voa. Ele é o único mamífero voador. A alimentação dos mamíferos é variada. Há mamíferos que são carnívoros, como os leões e as orcas, né? Os herbívoros, como as capivaras e os cavalos, e os onívoros, como os macacos e os seres humanos, né? Lembrando, onívoro, você come tanto carne como vegetal. Página 125. A pele da maioria, não quer dizer são todos, é da maioria dos mamíferos é coberta por pelos, que, como as penas das aves, ajudam na manutenção da temperatura do corpo. Então, todo animal que tem pelo, o pelo protege. Protege contra o frio, quando está muito frio, protege contra o calor, quando está muito calor, tá? Então, é um protetor. Toda a cobertura que o animal tem, seja ela pena, seja ela carapaça, seja ela pelo, protege o animal, certo? Na maioria dos mamíferos, os filhotes nascem da barriga da fêmea, ou seja, são vivíparos. Após o nascimento, as fêmeas produzem leite para amamentá-los. Olha lá, que a Bru falou lá, nos primeiros 6 meses de vida, os bebês humanos podem ser alimentados apenas com leite materno. Então, nos primeiros 6 meses, o bebê só toma leitinho da mamãe. Só, não come papinha, nada disso, é só leitinho. Você sabia? Em alguns mamíferos, como o canguru e os gambás são tão fofinhos, né? São fedidos, eles soltam. A defesa deles é soltar o fedor deles, quando eles estão se sentindo ameaçados com medo. Aí eles soltam aquele fedor horroroso, né? Eu já senti várias vezes os cheiros de gambá. Impregna. Porém, só quando eles estão ameaçados, quando não, eles são muito fofinhos. Os filhotes nascem antes de estarem completamente desenvolvidos. Eles terminam o desenvolvimento dentro de uma bolsa chamada de marsúpio, que as fêmeas têm dentro da barriga. Dentro do marsúpio, os filhotes ficam protegidos e se alimentam do leite, até completar seu desenvolvimento. Então, gente, o gambaqui e o canguru, eles nascem sem estar todo formadinho, eles não se formaram ainda, mas eles já nascem, e aí eles ficam dentro das bolsas das mães, e lá é onde eles vão terminar o seu desenvolvimento, e também
também vão se alimentar do leite materno das mamãezinhas deles. Olha lá. À esquerda, um canguru com seu filhote no marsúpio. À direita, a fêmea de um gambá carregando seus filhotes nas costas após saírem do marsúpio. Então, aqui eles estão nas costas porque eles já se desenvolveram e já saíram da bolsinha da mamãe gambá. Quer saber mais? Então, nós temos aqui, ó, indicativos, né? A Vida dos Tubarões e das Raias, que é um livro. Aqui você lê uma sinopse, né? Que é o que você um resuminho do que você vai encontrar no livro. Um por Todos, Todos por Um. A Vida em Grupo dos Mamíferos também é um outro livro, tem uma sinopse. E aqui um indicativo de filme. Todo mundo já deve ter assistido. Procurando Dory, né? Quem tiver oportunidade, assista, faça um cineminha aí na sua casa, ok? Galerinha, um super beijo e até terça-feira. Lembrando que essa semana ela é curta, temos feriado.